Não existe avivamento coletivo se não começa no avivamento pessoal. Não existe avivamento coletivo. Não existe essa história de avivamento cometa, que uma hora ele passa, você tem que ficar atento, quando passar o avivamento você recebe, senão você perde. Não, a fonte continua jorrando, basta nós ouvirmos a voz do mensageiro celestial dizendo: vem, entra nessas águas. Como muito bem já frisou aqui o nosso pastor Joel, a lição de hoje, lição de número 10 da nossa revista, trata sobre o avivamento na vida pessoal. Os irmãos hão de lembrar que nas lições anteriores, em particularmente nas duas últimas, nós trabalhamos muito o aspecto coletivo do avivamento. O avivamento chamado eclesiástico. Eu gostaria de lembrá-los que avivamento, na verdade, esse termo avivamento, ele é um termo, um conceito que nós escolhemos para nos referir a uma doutrina bíblica que se trata de uma transformação espiritual profunda. Você não vai encontrar essa expressão avivamento na Bíblia, porque na verdade foi um termo que nós adotamos para fazer referência a este mover do Espírito Santo que nos transforma e age através de nós. Hoje em dia, quando se fala o termo avivamento, via de regra, o que vem à mente é o que nós estudamos nas duas últimas lições anteriores, os chamados avivamentos históricos. Momentos em que a história foi marcada por um mover extraordinário do Espírito Santo, de forma que o impacto que este movimento do Espírito Santo provocou nas comunidades onde esse fenômeno se observou foi notável, foi profundo, foi marcante. Então convencionou-se adotar o termo avivamento para referir-se a esses movimentos. E, infelizmente, até, convencionou-se também entender que avivamento é um fenômeno cíclico, de forma que em algum momento acontece o mover de Deus, depois a gente passa, o povo de Deus passa por um período de letargia, de inércia, de frieza espiritual, para que então, séculos mais tarde, o Espírito de Deus venha de novo a avivar a sua igreja. Mas como disse, isso é um conceito, isso é um termo. Na verdade, quando a gente fala de avivamentos históricos, nós temos que ter em mente que a história, amados, é uma ciência humana. A história é uma ciência humana. Ela depende de um ser humano para fazer o seu registro. A história, como nós a conhecemos, ela depende de um historiador para fazer o registro. E esse historiador só vai registrar um movimento como um avivamento marcante se aquele movimento, no seu tempo, lhe chamou a atenção, provocou um impacto que ele, o historiador, julga relevante, de forma que ele registre como um avivamento. Porém, o mover do Espírito Santo não depende de registros históricos. O mover do Espírito Santo transpassa a história. Aliás, à luz da Bíblia Sagrada, o fogo que começou em Pentecostes nunca mais se apagou. E ele permanece aceso ainda hoje em nossas vidas. Aleluia! Então esse caráter cíclico que é tão defendido, propalado em nossos dias, na verdade, nós temos que tomar cuidado, porque o Espírito Santo nunca deixou de avivar os seus servos. Nunca deixou. O que acontece é que muitas vezes na história do povo de Deus, a inércia espiritual, a frieza espiritual era maior do que o avivamento. Por isso que se registrou aqueles movimentos como um mover histórico. Porém,
a maior parte do trabalho que o Espírito Santo realiza no povo de Deus, até os nossos dias, não é com nomes marcantes, famosos, como nós estudamos aqui, muito pelo contrário. A maior parte do trabalho é efetuada através de um exército silencioso e anônimo de servos de Deus. Aleluia. Aliás, a nossa história da nossa igreja é a prova disso. Isso me faz lembrar do saudoso pastor Luiz Antônio. Nós conversávamos essa semana, o pastor Joel, sobre isso, que uma de suas mensagens, retratando sobre a gloriosa história da nossa igreja Assembleia de Deus, disse: a nossa Assembleia de Deus não tem nenhum fora de sério. E ele tem razão. De fato, a história das nossas Assembleias de Deus não tem nenhum fora de sério, como George Whitefield, homem com uma oratória tão potente, tão extraordinária, que a sua voz era ouvida até a 1 quilômetro de distância. Certa vez ele pregou para uma plateia de 10.000 pessoas, sem qualquer aparelho eletroeletrônico, e foi ouvido claramente. A nossa história das Assembleias de Deus não tem nenhum fora de sério, como John Wesley. Ele, liderando o Clube dos Santos, uma espécie de nerds cristãos, mudou a história da Inglaterra. A nossa história das Assembleias de Deus não tem nenhum fora de sério, como Charles Finney, um advogado com uma capacidade intelectual tremenda, uma capacidade argumentativa profunda, uma capacidade espiritual tão extraordinária, que pregou uma cidade dos Estados Unidos e durante 6 anos não teve baile, não teve nem apresentação de teatro na cidade, porque a maior parte do povo dobrou os seus joelhos, convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo. De fato, nós não temos nenhum fora de sério tão nobre como Conde Zinzendorf. Mas, quer saber? Também não precisa. Também não precisa. É tudo indulto, é tudo meio atrasado, meio atrapalhado, mas são cheios do Espírito Santo. Este é o segredo dos 111 anos da história desta igreja. É um exército silencioso, mas de servos do Senhor que são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Amados, não existe avivamento coletivo se não começa no avivamento pessoal. Não existe avivamento coletivo. Não existe essa história de avivamento cometa, que uma hora ele passa, você tem que ficar atento, quando passar o avivamento você recebe, senão você perde. Não, a fonte continua jorrando, basta nós ouvirmos a voz do mensageiro celestial dizendo: vem, entra nessas águas. O Espírito nunca parou de avivar a sua igreja. Ele não vem e vai, Ele é o Consolador, Ele veio para ficar conosco. Aleluia. Essa ideia, amados, de avivamento que vem e que vai, na verdade, ela tem uma série de perigos, e um deles é porque ela minimiza a nossa responsabilidade individual. Eu ouço hoje crentes dizendo: não, eu não sou avivado, mas é porque também não tem nenhum avivamento no nosso tempo. Quando o avivamento vir, aí o Espírito Santo vai me tomar de uma forma, vai mudar a minha vontade, aí eu vou ser um crente avivado. Será que isso é bíblico? Será que isso é o que a Bíblia ensina? Agora, por exemplo, houve um frenesi aí por causa do avivamento que teve lá em Esbon, nos Estados Unidos. Não tenho nada contra o movimento que aconteceu lá, nada, absolutamente nada contra. Mas temos que estar atento com alguns comentários, com algumas interpretações que começam a ser feitas a partir do que aconteceu lá. Queira Deus que as universidades brasileiras também se transformem em pontos de louvor e adoração ao nome de Deus. Queira Deus que as universidades brasileiras, inclusive as públicas, se transformem, assim como aconteceu lá, em um foco de propagação da adoração a Deus.
Agora, cuidado com algumas interpretações que são ditas. Por exemplo, eu já ouvi coisas do tipo, os irmãos devem ter ouvido, que o mover de Deus foi tão tremendo naquele lugar, que as pessoas não conseguiam sair de lá. Calma aí. O Espírito Santo não é assim. A Bíblia diz que o espírito do profeta são sujeito aos profetas. Não me venha com essa história que o Espírito Santo me toma e eu não sei o que eu faço. Você sabe o que você faz, porque o Espírito Santo é por isso que ele é santo. Ele não rouba a sua capacidade volitiva. Ele não rouba o seu raciocínio, a sua capacidade de raciocinar. Se você adora desse jeito, é porque você é tocado, mas é porque você quer adorar. Então não venha com essa história de que o Espírito Santo... Não, irmão, teve gente que saiu e não conseguiu sair. Teve que voltar, o Espírito arrastou ele lá para dentro. Não é verdade, não. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele trabalha na permissão do ser humano. Aleluia. Ele não anula a nossa responsabilidade individual. É por isso que é tão importante o avivamento pessoal, porque o avivamento coletivo, ele não virá, irmãos, ele já veio em Atos 2, agora ele precisa ser provocado por nós. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 4 do seu livro, eu quero ler na Nova Almeida Atualizada, NAA, ele nos diz o seguinte: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. O que acontece não é que Deus resolve abençoar o povo de tempos em tempos, é que o povo resolve buscar a Deus com mais intensidade de tempos em tempos. Este é o ponto. Por isso nós precisamos sim provocar o avivamento, porque cabe a nós a responsabilidade por ter a sede de mais de Deus. É sobre isso que trata a nossa lição desta manhã. Veja o que diz a nossa introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Ademais, não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Além deste avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano da vida, que inclui casamento, vida familiar, a escola, a faculdade, o trabalho, os negócios, enfim, em toda a nossa área de atividade e principalmente na proclamação do Evangelho. Assim estudaremos a respeito da importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Amados, eu lembro, lá pelos idos dos anos 90, de ler uma matéria do nosso querido Mensageiro da Paz. Não sei se na época tinha uma via jornalística mais combativa do que agora, mas era bem naquele momento do frenesi, porque o Evangelho tinha chegado à televisão. Os irmãos devem lembrar disso. O Evangelho tinha chegado à televisão e a televisão aberta no Brasil. Então surgiram muitos pregadores copiando o modelo americano, e o nosso Mensageiro da Paz alertava em uma matéria sobre o que ele chamou de teleevangelistas. Eram homens que queriam aparecer na TV, mas não queriam pagar o preço para a salvação de uma alma. Hoje, talvez, o nosso Mensageiro da Paz pudesse trazer uma matéria semelhante sobre os pastúberes, os pastores de outubro, os pastúberes. Homens que têm uma mensagem simpática, motivadora, agradável aos ouvidos, mas pobre de Bíblia. Pastores que arrastam milhões de seguidores após si nas mídias sociais,
mas não têm cheiro de ovelha, não querem comer as ervas amargosas, não querem pagar o preço de um discipulado, não querem pagar o preço de pastorear uma igreja local. Pois foi justamente esses pastúberes que inflaram esta ideia do que eu chamei de avivamento cometa. E na nossa sociedade cristã hoje, tão infelizmente, em geral, afastada dos princípios bíblicos, pobre de conhecimento bíblico, essa mensagem foi muito bem recebida. E foi tão bem recebida, o impacto foi tão grande, foi proclamado, propagado, que há um grande avivamento que nós temos que esperar, porque está chegando aí, um avivamento maravilhoso. E alguns ousaram dizer que é o Brasil dessa vez, que é o Brasil que vai ser o motor deste grande avivamento que vai sacudir o mundo. E o impacto foi tão grande, amados, que hoje até pastores nossos até têm um pouco de receio de confrontar essa mensagem, com medo de serem enxergados como alguém que não acredita em avivamento. Não acredito. Não, no Brasil, claro, por que não, né? Estamos aqui, estamos orando, por que não no Brasil? E na verdade isso gerou uma espécie de uma concorrência, porque cada um quer ser o dono do avivamento. Já tem profecia que o avivamento vai começar aqui, tem outro profeta que diz que vai começar lá, e isso se espalhou, essa mensagem foi inflacionada, foi inflada através das mídias sociais, de que um grande avivamento vai vir, e tem muita gente esperando. Só que a Bíblia Sagrada não diz para a gente esperar um avivamento, ela diz para esperar Jesus Cristo, porque em breve Ele está às portas. O único avivamento que a Bíblia disse que era para esperar, que foi anunciado, é o avivamento de Atos 2. Foi o único avivamento que a Bíblia diz, este vocês esperam. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E percebam que mesmo neste avivamento em que Jesus mandou esperar, ele também foi provocado. Onde estavam os 120? Reunidos, orando, buscando a presença de Deus. Aleluia! E depois que este avivamento começou, em Atos 2,39, o apóstolo Pedro diz, irmãos, a promessa não é só para nós não, é para vós, é para os filhos de vocês, na geração seguinte ainda vai ter fogo, é para todos quantos estão longe, é para tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, amados, o avivamento de Atos 2, ele permanece vivo ainda hoje. O avivamento não virá, ele já veio, já está entre nós. O que acontece é que alguns já perceberam e estão se ligando com o Senhor, estão buscando a presença de Deus, estão mergulhando em águas mais profundas, e outros estão desapercebidos, ouvindo mensagens de pastúberes. Esta é a grande diferença. Precisamos buscar o avivamento, sim, mas não o avivamento que é essa geração vaidosa, que quer se enxergar como, eu vou entrar para a história como membro de um grande avivamento, não, mas o avivamento que aviva a nossa alma, que nos leva a cumprir a palavra de Deus, que nos instiga à busca pela santificação, que nos direciona a pregar o Evangelho, que realmente nos instiga a viver a vida cristã avivada. Este é o avivamento que devemos buscar. O avivamento na vida do salmista, tópico primeiro da nossa lição. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas, dificuldades e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante deste processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Aleluia! O Salmo 63, que é o texto base da nossa lição, é um salmo atribuído a Davi. Os comentaristas bíblicos divergem um pouco sobre o momento em que esse salmo foi escrito. Uma parte quer acreditar que ele foi escrito enquanto Davi fugia de diante de seu filho Absalão. Uma outra parcela defende que esse salmo fora escrito quando Davi fugia de diante de Saul. Fato é
que Davi escreveu esse salmo quando fugia pela sua própria vida. Isso não resta dúvida. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, olharmos as epígrafes dos salmos, vocês já sabem que os salmos têm dois tipos de epígrafes. Tem uma que na minha, não sei como é que na sua é, mas na minha está em negrito. Essa epígrafe foi incluída pelas sociedades bíblicas e ela não é inspirada, ela não consta do texto sagrado. É por isso que a gente aprende na homilética, quando vai pregar uma palavra na igreja, não se lê a epígrafe, porque a epígrafe que está na minha pode não ser a epígrafe que está na sua, porque a epígrafe é um texto incluído pela sociedade bíblica. Porém, existe uma outra epígrafe, e só nos Salmos, que na minha Bíblia ela aparece em itálico, pequenininha. Essa epígrafe, sim, ela está no texto original. Isso só acontece nos Salmos. É aquelas epígrafes que diz assim: Cântico dos Degraus, Salmo de Davi, Cântico para Jedutum, Cântico dos filhos de Corá. Essa está no texto original. E no Salmo 63, se você observar na sua Bíblia, você vai ver que essa epístola diz o seguinte: Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Então, se ele estava no deserto de Judá, eu faço coro com aqueles que creem que ele fugia diante de Saul, pois foi fugindo diante de Saul que ele foi parar no deserto de Judá. O deserto de Judá fica a leste do Jordão, após os montes, em direção ao sul do território de Israel, até o Mar Morto. Ele é subdividido em diversos desertos: deserto de En-Gedi, deserto de Maom, deserto de Zif. E Davi perambulou por aquelas cercanias, enquanto fugia para proteger a sua vida, a caça do rei Saul. É uma região de grandes planícies, foi na verdade palco de muitas batalhas heróicas e épicas dos reis do reino de Judá. Foi dali também que surgiu, nos tempos do Novo Testamento, um homem vestido de pele de camelo e com um cinto de couro, comedor de gafanhotos, isto, João o Batista. Esse deserto também foi uma escola de Deus para preparar muitos dos seus servos, inclusive o salmista e rei Davi. Davi teve bom tempo no deserto de Zif. E esse deserto, embora não fosse o deserto como nós conhecemos, aquele monte de areia ou terra árida, ele tinha bosques, tinha árvores, tinha fortificações. Diz a Bíblia que Davi, ele trocava de esconderijos, ora ele estava no bosque, ora ele estava no outeiro de Aquila, ora ele estava nos lugares fortes, ora ele estava na planície, porque esse deserto lhe possibilitava diversos pontos de refúgio, diversos esconderijos para proteger a sua vida. Mas, por que é chamado deserto? Porque, como todo deserto, é um lugar que tem falta de recursos básicos, principalmente água. Tanto que pouquíssimas pessoas habitavam essa região nos tempos de Davi. E Davi relaciona esta falta de água. Imagine você estar num lugar inóspito, ermo, difícil, pouco habitado, e ter que conviver, você mais 600 homens, que estão sob sua custódia, que era o caso de Davi, fugindo pela própria vida, e até numa fonte de água, você pode ser visto, pode ser caçado. Então até a tarefa básica, diária, de buscar um pouco de água, era um desafio para Davi e os seus homens. E ele compara esta necessidade com um anseio muito mais profundo que estava na sua alma. A necessidade pela água viva, a necessidade pela presença de Deus. O versículo 1 do capítulo 63, do Salmo 63, o verso 1, nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sem dúvida, Davi sentia falta de uma cama confortável, que a esse tempo ele já tinha experimentado.
Sem dúvida ele tinha falta do conforto de uma vida de de genro do rei Saul. Sem dúvida, ele tinha falta da sua esposa Mical, que lhe fora arrancada pelo seu rei e sogro. Mas tinha algo que era mais premente, ele tinha necessidade. Ele precisava de água, e não apenas da água que faltava no deserto da Judeia, mas da água viva, a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Ele tinha sede de Deus, ele tinha sede por essa comunhão com Deus. É por isso que ele se lembra das suas experiências anteriores com Deus, nos tempos em que ele pôde ir lá no santuário que estava em Siló, e lá ter uma experiência maravilhosa com Deus. Não está registrada, claro, por uma limitação da história como ciência humana, mas ele faz referência a essa experiência no verso 2, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Ele está dizendo: Senhor, eu sei o que é ter comunhão contigo, eu sei o que é ter experiências contigo, mais do que a água que me falta neste deserto, eu sinto falta da comunhão íntima contigo. Se durante o dia eu não posso descansar, eu não posso me descuidar, porque a minha vida está sendo caçada, não tem problema, de madrugada eu te buscarei. Aleluia! Esta era a sede que impulsionava a alma de Davi, e deve ser a sede que impulsione a nossa vida espiritual, para a busca de um verdadeiro avivamento pessoal, amados. Davi passou muito tempo no deserto de Zif. Foi ali, por exemplo, que ele recebeu a visita de Jonatas, seu cunhado, podemos dizer assim. Foi ali que ele passou perambulando entre esses esconderijos e fugindo da sua vida. Na verdade, ele só saiu dali, você pode ver isso em 1 Samuel capítulo 23, ele só saiu dali, do deserto de Zif, porque ele foi denunciado pelos poucos habitantes, os efeus, até Saul. Os efeus foram até Saul, denunciaram a Davi, e Saul agora, com informação privilegiada, vem caçar a Davi, com seus homens escolhidos, o exército de Israel. E quando Davi está sendo perseguido por Saul, Saul chegou tão perto, irmãos, tão perto naquele dia, mas tão perto de pegar Davi, e prendê-lo, e matá-lo, que diz a Bíblia, que Saul e seus homens iam por esse lado do monte, e Davi e os seus homens iam por aquele outro lado do monte, só havendo um monte, uma penha entre eles. E diz a Bíblia que Davi e seus homens se apressaram para fugir de diante de Saul. Me lembra até aquela brincadeira que a gente fazia quando criança, eu acho que os irmãos também faziam, de ficar correndo na volta da mesa, para que o outro não pudesse alcançar. Só que diferente da nossa brincadeira de criança, Saul não estava sozinho. Então ele dividiu o seu exército, uma parte vai para a direita, outra parte vai para a esquerda, e cercaram a Davi. Naquele dia, Davi soube o que é ser perseguido de perto. Quando ele estava para caçar a Davi e prendê-lo, a intervenção divina entrou em ação. Um mensageiro chegou dizendo: Saul, abandona Davi, porque os filisteus estão invadindo a terra. Saul teve que abandonar a caçada, e Davi fugiu, e ele então, inspirado, nos lega para nós o verso 8 deste salmo: a minha alma, Senhor, te segue de perto, a tua destra me sustenta. Sabe o que ele está dizendo? Com a mesma avidez que Saul quer tirar a minha vida, com esta mesma avidez, eu quero te seguir de perto, ó Senhor. Esta era a sede que brotava da alma do salmista. Quais são as suas experiências, meu irmão, minha irmã? Qual é a experiência mais marcante na sua vida?
Talvez seja o dia em que você foi batizado com o Espírito Santo. Talvez seja o dia em que você recebeu um dom espiritual do Senhor. Talvez seja aquele maravilhoso dia em que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe aquela graça, sabe aquela glória, sabe aquela água viva que lhe inundou? Ela continua jorrando ainda hoje. O Deus que salvou você, que curou você, que libertou você, que batizou a você, é o Deus que quer te encher ainda hoje. Porque a fonte nunca parou de jorrar. Aleluia, aleluia. O tópico 2 da nossa lição vai tratar justamente desta aplicação para nossas vidas. O avivamento espiritual do crente, reservando uma agenda de piedade. À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. São elementos que ao longo das Escrituras e da história da igreja, encontramos como modelo espiritual para o crente: a prática da oração e da leitura devocional das Escrituras. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar de períodos especiais em que cultive a vida devocional e, consequentemente, estreite a comunhão com Deus. Amados, a receita não mudou. O segredo ainda é o mesmo: oração, leitura, estudo e prática da palavra de Deus. É a mesma receita. Funcionou em todos os séculos da história da igreja. Funcionou em toda a história do povo de Deus. Oração e busca da presença de Deus, através do estudo da sua palavra. Eu sei que a correria do nosso dia a dia tem dominado o nosso tempo. A exemplo de Davi, a nossa luta pela vida, não mais fugindo de Saul, mas no meio do corre-corre do dia a dia. Nós temos muitas vezes relegado a vida devocional para um segundo plano. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos nos despertar que cabe a nós a iniciativa. Cabe a nós a responsabilidade. Se depois de ouvir 10 lições desta revista, você ainda não se conscientizou que cabe a você buscar mais de Deus, então talvez todo o tempo que nós estivemos aqui fora perdido. Porque se essa palavra não fizer efeito na minha vida e na sua vida, será apenas um encontro, um congraçamento de crentes. Agora, se nós colocarmos esta palavra em prática, aí nós experimentaremos um verdadeiro avivamento. Aleluia! Há pelo menos 3 inimigos que têm roubado o nosso tempo diário. O primeiro é esse mesmo, a correria do dia a dia. E muitas vezes nós não encontramos um espaço na nossa agenda para estar um momento a sós com Deus. Embora encontramos tempo para muitas outras coisas, mas para Deus parece difícil encontrar o tempo. O conselho que eu lhe dou é que se você não consegue parar o seu dia para buscar a Deus e fazer um culto, então faça do seu dia um culto ao Senhor. Vai dirigir? Desliga a Rádio Gaúcha, desliga a Rádio Caxias, liga os clássicos da harpa cristã e vai ouvindo e louvando a Deus. Vai lavar a louça? Liga o louvor, desliga a TV por assinatura, liga o YouTube num louvor inspirado por Deus, levanta o som, vai limpar a casa, mas vai limpar a casa louvando e exaltando o nome do Senhor. Não quer ligar o som? Faça como eu, quando vou lavar a louça lá para minha esposa. Aqui eu não me atrevo a cantar, né? Mas lá eu canto.
E é tão bom cantar lavando a louça, que às vezes você está cantando, o Espírito Santo vem, e quando vê as lágrimas misturam com a água da louça, mas está valendo, porque é o Espírito Santo que está descendo sobre nossas vidas. Faça do seu dia um culto ao Senhor. Aleluia. O irmão está no escritório, não pode falar, não pode ouvir o louvor, porque está num cowork. Coloca os fones de ouvido e ouve uma mensagem poderosa da palavra de Deus. Daqui a pouco a lágrima vai estar correndo. Se não quer falar língua estranha, mas então glorifique em pensamento, mas não deixe de prestar o seu culto ao Senhor. Faça o seu dia um culto ao Senhor. Aleluia. Amados, vivemos em dias em que muitos têm se deixado levar pelo segundo inimigo. Infelizmente, para muitos, os smartphones têm se tornado um ídolo. Ao invés de contemplar a face do Senhor, acordado de manhã pelo aparelho, e já começa a contemplar a face do seu ídolo, atualizando as timelines das redes sociais. Vai fazer a sua higiene pessoal, o seu café da manhã, atualizando as mensagens do WhatsApp. Termina o dia e passa o dia, durante 9 horas por dia, contemplando a face daquele aparelho. Sim, esta é a média dos brasileiros, 9 horas por dia. Tem gente que passa mais, mas a média dos brasileiros são 9 horas por dia, olhando para essa tela. Termina o dia e vai mexendo na tela até cair no sono. E depois diz que não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus, é viver perdendo tempo. Domine-se, controle-se, aprenda a usar esses recursos tecnológicos e não permita que ele seja uma distração, que lhe afaste de cultuar a Deus. Aleluia. O terceiro inimigo que tem nos distraído da presença de Deus é justamente o ativismo. Muitas vezes, o ativismo religioso. O ativismo religioso nos afasta do Senhor da obra. Às vezes estamos tão envolvidos com a obra, em fazer algo para o Senhor, que se esquecemos do Senhor da obra. Meditar aqui a palavra de Deus para trazer a mensagem para vocês, não vale como vida devocional para mim. Não vale, diante de Deus não vale, isso aqui é serviço. Agora, eu tenho a responsabilidade de diariamente separar um momento para orar, para ler e para interpretar a palavra, para aplicar e viver na minha vida, assim como cada um dos irmãos. Não podemos deixar que o ativismo religioso nos leve a um estado em que nós só buscamos a Deus quando temos que servir. Só lemos a Bíblia se temos que pregar, só cantamos se temos que cantar na igreja. Não, nós temos que viver, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aleluia. Efésios 5:15-18, o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Faça do seu dia um culto, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E olha o versículo 19, que maravilha, 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Essa expressão, enchei-vos do Espírito, é verdade que no texto grego ela é uma expressão polissêmica, tem mais de um sentido. Ela significa tanto enchei-vos do Espírito, que destaca essa nossa iniciativa em buscar a presença do Senhor e a operação do Espírito Santo, mas também pode significar permaneça sendo cheio do Espírito Santo. E é melhor ainda,
porque nos mostra que o encher do Espírito Santo é algo contínuo, progressivo, não acaba, não para, não é algo que vem e depois vai, ele está sempre disponível para nós. O terceiro significado que pode se atribuir a essa expressão, enchei-vos do Espírito, é ainda mais lindo. É o adotado pela Nova Almeida Atualizada. É aquele que diz assim: permita-se ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Isso nos mostra o caráter educado, gentil do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele desceu em Pentecostes, os servos do Senhor falavam em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ele permite, ele deixa. Mas aqui também dá para nós entender: permita-se ser cheio do Espírito. Nós não cremos que o Espírito vem e toma e você perde a consciência. Nós cremos que há uma sinergia. Você dá um passo e Deus dá 2 passos na sua direção. Você vai dar mais um passo e Ele dá mais 2 passos em sua direção. Você estende os braços e Ele já lhe abraçou, já lhe envolveu, já lhe dominou e já lhe encheu do Espírito Santo. Há uma parceria, há uma sinergia, há um envolvimento contínuo de parceria com o Espírito Santo. É isso que Deus quer para a minha, para a sua vida. O terceiro tópico da nossa lição trata da vida pessoal e familiar do crente avivado. O resumo desse tópico nos diz que, se nós realmente buscarmos o Espírito Santo, se nós estivermos, de fato, buscando o avivamento pessoal em nossas vidas, nós vamos viver através de uma vida cristã piedosa, de oração sincera, fervorosa, de busca pela palavra, de leitura e aplicação do que estamos lendo e entendendo das Sagradas Escrituras. Então, nós teremos manifesto as consequências de um verdadeiro avivamento. O avivamento pessoal, ele transparece, ele é manifesto, ele é notável, não só por você, mas por todos que estão à sua volta. É disso que trata o tópico 3. A vida pessoal. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso, a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverança. A respeito do que se tem aprendido, em suma, claramente há uma direção da palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal: integridade, prudência no falar e no agir, cuidado da saúde física e emocional. Amados, hoje em dia, quando se fala em avivamento pessoal, muitos cristãos ainda entendem que avivamento é uma proficiência nos dons espirituais. É fato que se você buscar o Espírito Santo, ele vai te encher. E ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele vai sim ministrar para você uma graça, um dom espiritual, ou mais dons espirituais. Ele quer sim encher você do Espírito, encher você de dons espirituais, não para a sua glória, mas para o benefício do seu povo, para o serviço da sua igreja. Isso é fato. Porém, uma vida verdadeiramente avivada não é a proficiência nos dons espirituais, e sim o viver segundo a vontade de Deus, o viver uma vida piedosa, uma vida de acordo com a palavra de Deus. Isto é o viver realmente sobre o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente em sua vida, outra coisa é você ter ele como presidente da sua vida. É você entregar a Ele o controle, realmente andar no Espírito, manifestar que está vivendo a palavra de Deus, a vida avivada, no seu relacionamento com o cônjuge, no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento com os funcionários,
com os patrões, com os empregados, com os colegas, nos seus negócios, no seu falar, no seu agir, no seu proceder. Isso é outra coisa. E isto é o que é viver uma vida realmente avivada. É manifestar não apenas os dons, mas sobretudo o fruto do Espírito Santo. Ontem na ceia o pastor Joel ainda citou a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, amados, é um paradoxo essa igreja de Corinto, porque essa igreja era uma igreja tão proficiente nos dons espirituais, que diz a Bíblia que nenhum dom faltava para eles. Eles tinham tudo lá, irmãos, tinham tudo, tinham todos os dons espirituais marcantes na vida da igreja. E não obstante, eu pergunto para vocês, de fato, era uma igreja avivada? Será que era uma igreja avivada? Olha o paradoxo dessa igreja. A mesma igreja onde tinha a palavra da sabedoria operando, estava dividida, seccionada em facções, em partidarismos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. A mesma igreja em que o dom de profecia era abundante, diz o apóstolo Paulo: vocês são imaturos, eu não pude nem falar para vocês como a espirituais, tive que falar como a carnais, eu tive que dar leite para vocês e não comida forte, porque vocês são imaturos espirituais. Olha que paradoxo. A mesma igreja onde havia o dom da palavra do conhecimento era soberba, se achavam ricos, insubmissos, fartos, sem o apóstolo podiam viver. A mesma igreja em que operavam milagres, sinais, curas, maravilhas, irmãos, a mesma igreja queria sentar e comungar na mesa dos ídolos. A mesma igreja que tinha o dom de discernir os espíritos, os membros processavam-se judicialmente uns aos outros. Tinha gente odiando o irmão dentro da igreja. A mesma igreja em que a maior parte falavam em línguas estranhas abundantemente. A mesma igreja tolerava incesto, prostituição entre os seus membros. Será que era uma igreja avivada? Será que de fato era uma igreja avivada? Porque proficiência em dons espirituais não necessariamente é sinal de uma vida avivada. O sinal de uma vida avivada é realmente viver a ética do reino de Deus. Aleluia! É viver a sua vida de acordo com os princípios que emanam da palavra de Deus. Os dons são apenas presentes à igreja, não a nós, à igreja, para que a igreja possa ser servida com os dons, operações, ministrações, para a sua edificação, a edificação do corpo de Cristo.